Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um verso da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos no Salmo 57, o verso 4. Está escrito assim: A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Aqui está o retrato do sentimento ou da realidade que envolvia a vida de Davi. Nós sempre observamos Davi, embora sendo um homem segundo o coração de Deus, que experimentou profunda comunhão com o Senhor, e através desta comunhão, desta dedicação a Deus, ele teve ricas e preciosas experiências que deixou registradas e hoje elas servem para o nosso encorajamento. Mas ele enfrentou, durante o seu reinado, muitas situações adversas, perigosas, comprometedoras, semelhante a esta que li aqui no verso 4. Nós observamos que ele estava rodeado de inimigos. Por isso, ele não poderia descuidar, precisava ser prudente, vigilante, cuidadoso e estar assegurado diante de Deus, que a própria Escritura nos afirma: melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. Aqueles que depositam-se a confiar nos homens, em amigos, naqueles que estão próximos, numa determinada situação, que estão do seu lado, de uma vez por outra, eles podem mudar de posição e, ao invés de ser aquele que está em apoio, em segurança, em concordância, ele pode estar do outro lado e tornar-se um inimigo. E, portanto, tendo informações do tempo em que esteve ao lado, torna-se um inimigo feroz, audacioso, cruel. A semelhança de Judas. Judas estava com Jesus todos os dias, mas naquele momento em que o diabo entrou no coração dele e ele saiu, o que ele fez foi entregar Jesus. Sabia tudo a respeito de Jesus e foi o condutor daqueles malfeitores para ir ao encontro de onde Jesus estava, e ainda disse que daria um sinal para que eles não errassem qual era o que eles estavam procurando, que era Jesus. E Judas disse: eu vou dar o sinal com um beijo, aquele que eu beijar é ele. Então veja como é que as pessoas mudam de posição muito rapidamente, dependendo do que houver ali em jogo de manipulação ou ofertas que podem crescer os olhos e desviar a pessoa do objetivo. São aqueles que não têm sinceridade, não têm fidelidade, não têm lealdade, não têm comprometimento. Estes sempre estão mudando de posição, ora de um lado, ora de outro. Aonde houver uma vantagem melhor, eles ali estarão. Então estes são inimigos sagazes e perigosos. Quando o inimigo está distante, o inimigo é de fora, não representa tanto medo. Mas quando o inimigo é alguém que está próximo, como Jesus disse: o meu inimigo que comia comigo no meu prato, levantou contra mim o seu calcanhar. Aí é muito dolorido, é muito doído, é custoso acreditar que isto aconteça. Mas a palavra de Deus e a história humana está cheia de exemplos de que isto é possível sim acontecer. Portanto, Davi não deveria confiar nos homens que estivessem ao seu lado, os seus, aqueles que estavam para lhe dar o apoio. Então, ele neste momento, quando se viu cercado de inimigos, é como que
a pessoa olha à sua volta, sua direita, sua esquerda, a frente, a retaguarda, e só encontra inimigos ferozes por todos os lados. Não encontra um meio de escapar com vida. Parece que está preso e naquela situação, naquele círculo que é formado, não tem nenhuma esperança de continuar vivo. Mas o próprio salmista, no Salmo 121, ele falando sobre o socorro, na hora de pedir um socorro, ele disse: de onde me virá o meu socorro? Olhou para a terra, não tinha. Olhou para as pessoas, não tinham. Olhou para os montes, não tinham. Então ele olhou para o céu. E lá ele encontrou de onde viria o socorro dele. Ele disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, o meu socorro não é de alguém que está na terra, é de alguém que está acima da terra. E que, portanto, de lá vê claramente todas as coisas, e quando invocado, ele se mostra presente e vem em socorro daqueles que a ele clamam de dia e de noite. Em várias oportunidades, o salmista disse: clamei ao Senhor, e ele ouviu o meu clamor, e se inclinou para mim. Então, a nossa felicidade é que há um Deus no céu que ouve e que age dentro do seu propósito, da sua vontade, em socorrer, livrar e defender aqueles que estão atravessando por momentos difíceis e perigosos na vida. E, portanto, esta linguagem de Davi é uma linguagem que para ele era comum. Isto acontecia quase que diariamente. E, portanto, ele precisava estar prudente, sempre de olhos abertos, sempre atento, sempre cuidadoso. Porém, o que mais fortalecia a Davi não era algo que estava fora dele, mas era algo que estava dentro dele. A presença constante de Deus na vida de Davi foi quem o fortaleceu, sustentou, manteve firme, manteve seguro diante de perigos, de ameaças, de inimigos ferozes. Em momento nenhum ele temeu este tipo de situação. Um outro salmo ele diz: com o meu Deus eu salto uma muralha. Com o meu Deus eu enfrento um exército. Tal a confiança que ele tinha em Deus. Deus abençoe, pastor José Mário. Tal a confiança que ele tinha em Deus. E aqui ele está dizendo ao Senhor que ele estava atravessando por situações de calamidade. No verso 1 ele diz, do Salmo 57, eu li o verso 4, que diz: a minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Então, no verso 1, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. Olha o segredo aqui. A minha alma confia em ti. E à sombra das tuas asas me abrigo. Quer dizer, encontro refúgio, segurança, livramento à sombra das tuas asas, até que passem as calamidades. Nenhuma prova, nenhuma dificuldade, nenhuma perseguição, nenhuma ameaça, elas duram para sempre. Elas são temporárias. Mas quando vem com aquela pressão, parece que nunca vai passar e que nós não vamos ter nenhuma saída. E que o melhor seria render-se, entregar-se. Mas, através da vida de Davi, nós entendemos que nós precisamos ser resistente a estas situações e abrir a nossa alma para confiar inteiramente em Deus, porque dele virá a solução, o socorro, o livramento que todos nós esperamos e dependemos. Então ele diz: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim
tudo executa. Veja a confiança que ele tinha em Deus. Ele disse, eu vou clamar porque Deus por mim, ou a meu favor, ele executa tudo o que for necessário para me manter seguro em livramento. 3. Ele dos céus enviará o seu auxílio. Então, o auxílio que Davi precisava não vinha da terra, não vinha das pessoas, não vinha da sua habilidade, vinha de Deus, do céu. Então, ele diz, do céu enviará ao seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Por isso a linguagem aqui, a alma está entre leões. Quem é apto e tem a prática de devorar são os leões. Por isso eles são temidos. Em qualquer lugar em que aparece um leão, logo as pessoas se amedrontam e procuram um lugar para se defender e ficar longe do alcance da boca do leão. Daquele que procurava devorar-me, Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. E no verso 4 que ele diz, a minha alma está entre leões. Parece que ele tinha a sensação de um leão faminto, bravo, com fome e pronto a abocanhar a sua presa e destruí-la de uma vez só. Então ele diz, a minha alma está nesta condição, entre leões. E eu estou entre os que estão abrasados. O que é abrasados? Pessoas que estão em chamas, em fogos, olhos de fogo. Como quem diz, pessoas prontas para agir com violência e com maldade. Estão abrasados. E estes são filhos dos homens, e os dentes deles são lanças e flechas. Olha, as palavras como lanças e flechas afiadas para a destruição, e cuja língua é uma espada afiada. Então veja quantas qualidades existem no momento de perigo e a que eles se assemelham. A um leão devorador, a homens que os dentes representam lanças e flechas e a língua representa uma espada afiada, que onde encosta, corta, fere, machuca. É isto o que Davi está dizendo aqui. Mas ele se volta para Deus e diz, sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. E afirma, armaram uma rede aos meus passos. A minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim. Veja como é a ameaça do inimigo. Ele faz tudo à volta da pessoa, ou à nossa volta, para nos intimidar, amedrontar e desanimar. O que eles fizeram em volta de Davi? Armaram uma rede para pegá-lo. Cavaram uma cova para, ao matá-lo, jogar dentro da cova. Mas veja o resultado. Mas foram eles que nela caíram. Quem fez com que eles caíssem na cova que eles haviam aberto para Davi? Foi o próprio Deus que veio em socorro e livramento de Davi. E agora ele diz, preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei, salmodiarei. Desperta, glória minha, desperta, alaúde e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos. Cantar-te-ei entre as nações. Pois a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus e seja a tua glória sobre toda a terra. Então veja que momento difícil. Quando nós observamos esta expressão, leões está ligado a inimigo. E leão é um inimigo temido. Os animais, as aves,
os homens temem e tremem diante de um leão devorador. E Davi disse: a minha alma está entre leões. Observamos que Daniel esteve entre leões literalmente. Em Daniel, no capítulo 6 e o versículo 22, quando aqueles que supostamente se diziam seus amigos, armaram uma cilada e convenceram o rei a assinar um edito para proibir a oração ao Deus a quem Daniel servia. Mas para não dizer que era o Deus de Daniel, ele disse a qualquer outro Deus. Então a oração deveria ser direcionada unicamente para o rei. E o rei aceitou isso, assinou o decreto, e uma vez assinado, não tinha mais o que fazer. Eles foram lá, veja, eram pessoas que conheciam Daniel, mas que se colocaram na condição de inimigo. Eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia, na sua casa, com as janelas abertas, e quando fizeram essa armadilha contra Daniel, o rei assinou, terminou de assinar, eles disseram: agora vamos lá, Daniel está orando a este momento. E quando chegaram lá, Daniel estava orando. Então veja, Daniel, versículo 10 e 11. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens que se diziam companheiros, amigos, se tornaram inimigos. Foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Traidores. Eles sabiam toda a condução da vida de Daniel e armaram alguma coisa para prejudicar a Daniel. Não é para que o rei fosse honrado, fosse adorado. Não, era para prejudicar a Daniel. E aconteceu. Quando aconteceu, eles chegaram diante do rei e disseram: o rei, o senhor não assinou o decreto? Assinei. E o decreto não pode voltar atrás, né? Não, não pode revogar. Então, pois é, nós fomos lá e encontramos Daniel. E o que disse? Se não fizesse aquilo pelo qual o rei havia assinado, eles deveriam ser jogados na cova dos leões. Então, diz-nos aqui, no versículo de número que eu anotei, versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançassem na cova dos leões. Leões literalmente, não é leões ser humano, porque ser humano vira leão também. Leão rugidor. E, falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. O rei tinha esta consciência, mas ele foi ludibriado, ele foi enganado, ele caiu na conversa daquelas pessoas. E quantas pessoas hoje caem na conversa de terceiros e se tornam um leão devorador contra um inocente que está servindo e adorando a Deus. Bem, colocou lá. E diz-nos aqui, o rei selou, fechou aquela cova, onde estavam os leões. Daniel ficou junto aos leões, fechado, sem nenhuma oportunidade de escapar. E o rei foi embora. Na manhã seguinte, o rei vai com pressa. Deus abençoe, pastor Casimiro Castilho. Eles vão com pressa, o rei vai com pressa à cova dos leões. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Para o rei, não existia mais nada de Daniel ali. Porque o leão, quando devora, não deixa rastro. Ele limpa, não fica nada. E com voz triste, falando o rei, disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Veja a resposta de Daniel. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus,
enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Deus livrou Daniel da boca do leão. Quando o rei viu isso, este milagre acontecido, o rei ficou alegre, veio triste, mas agora já tinha alegria. E o que ele fez? Tirou Daniel da cova, nenhum dano havia nele, e ordenou que aqueles que tinham tramado contra Daniel fossem lançados na cova dos leões. E diz, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Veja o poder do leão, devorador, destruidor. Mas por que ele não destruiu Daniel? Porque Deus enviou seu anjo. Daniel estava na inocência. Aqui, diante de Davi, não eram leões literais, mas eram homens comparados a leões devoradores. Ele disse, a minha alma está entre leões. Mas Deus o livrou. Observe o que Paulo deixou registrado na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 17, ele deixou escrito assim, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Aqui, verso 16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. Veja agora, e fiquei livre da boca do leão. Até Paulo estava colocado diante da boca do leão para ser devorado. Mas ele disse, mas Deus me livrou da boca do leão. O leão ficou imóvel diante de Davi, diante de Daniel, diante de Paulo. Diante de Davi e Paulo, o leão personificado nas pessoas. Diante de Daniel, o leão literal, o animal. Mas Deus mesmo assim o guardou. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, os versículos 32 e 34, ele deixou registrado assim. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Então, fecharam as bocas dos leões. Quantas pessoas enfrentaram leões na sua vida? Eu não sei como você está hoje. Quem sabe você pode estar à semelhança de Davi, dizendo, a minha alma está entre leões. Eu estou cercado daqueles que estão abrasados, dos filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. É este tipo que está à minha volta, está me cercando, está procurando uma oportunidade para me atingir, para me destruir, para romper com a minha vida. Mas o exemplo de Davi ensina para mim e para você que nós devemos depositar totalmente a nossa confiança em Deus, estar certo disso, seguro nele, que ele, no momento necessário, enviará para mim, para você, para cada um de nós, o livramento
necessário. E quando este livramento chegar, estes leões devoradores, violentos, filhos dos homens, com dentes de lanças e flechas, com língua como espada afiada, eles serão destruídos. E o Senhor nos livrará, nos colocará num lugar de segurança. Davi atravessou esta situação e muitas outras mais semelhantes a estas. Deus não permitiu que inimigos personificados de leões colocasse as mãos na vida de Davi e ceifasse a sua vida. Ele estava na vontade de Deus. Deus o guardou. Então não te amedronte diante da situação que você está vivenciando hoje. Ela pode ser difícil, perigosa, ameaçadora, mas firma-te em Deus. Assegura-te a tua confiança nele. Abriga-te debaixo da sombra das asas do Senhor. Coloca esta situação diante de Deus. Clama a ele por socorro. Ele virá em teu socorro e vai te ajudar. E você vai ficar livre da boca do leão. Você não vai ser devorado. Você não vai ser destruído. Destruído ficarão estes que se tornam em leões, que são filhos dos homens, que estão abrasados, que têm dentes e lanças como flechas, e que têm uma língua como uma espada afiada. Eles serão destruídos e derrotados. E a cova que eles têm armado para você, a emboscada para te derrubar e te destruir, eles ficarão presos nelas e detidos para nunca mais se levantarem contra quem anda com sinceridade e na inocência, na pureza de alma, diante de Deus, na plena confiança em servir ao Senhor. Não estamos livres de encontrar estes inimigos ferozes diante de nós, mas uma certeza nós temos: se estamos firmados no Senhor, nada disso deve nos amedrontar e não vai nos destruir. Deus pelejará por cada um de nós. Ele livrou Daniel da boca dos leões, ele livrou Paulo da boca dos leões, ele livrou Davi da fúria dos leões, ele livrará a mim e a você também. Portanto, confia no Senhor, anima-te e encoraja-te com esta reflexão e saiba que Deus está atento a tudo aquilo que acontece à nossa volta no direcionamento para fazer o mal na nossa vida. Deus intervirá no momento certo e nos proverá livramento seguro para cada um de nós. Hoje Deus pode estar provendo o teu livramento, a tua vitória, a tua segurança. Confia nele, firma-te nele, espera nele e siga firme e fiel adiante. E você testemunhará diante daqueles que se levantaram que com aquele a quem Deus trabalha e peleja, não adianta encantamento, ameaça, fúria, pressão, nada disso. Tudo isto cairá por terra e você triunfará diante da presença do Senhor. Grave isto, reflita sobre este momento, tire lições das experiências de Davi, Daniel, Paulo e tantos outros. Querendo Deus, amanhã